Fala, malta! Vamos de boa notícia. Olha, quero fazer uma pergunta para você. Nesses tempos difíceis, para onde que você tem olhado? Às vezes a gente ouve tanta coisa e a gente olha para um lado, olha para o outro, tantas vozes chamando a nossa atenção e a gente olha para um lado, olha para o outro. Mas o Salmo 121 diz: Levantarei os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí começa ali aquela mensagem de encorajamento, de esperança, dizendo que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés, que o Senhor não tosquenejará, Ele está sempre cuidando das nossas vidas. Mas é interessante que nesses dias a gente fica nessa, né? Olhando para um lado, olhando para o outro. Eu quero te perguntar, para onde que você está olhando? O que você está enxergando no meio disso tudo? No meio da crise, no meio da situação difícil, para onde é que você olha? A Bíblia fala de várias histórias que a gente pode compartilhar aqui em breves minutos dessas situações. Por exemplo, quando a gente vê o moço do profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 6, quando eles estão cercados pelo exército inimigo, eles estão ali dentro de uma tenda, estão ali numa situação onde de repente eles acordam e se veem cercados pelo exército inimigo. Ou seja, uma situação onde não tinha o que fazer. E o moço do profeta se desespera. E agora? O que a gente vai fazer? E agora? Como a maioria das pessoas reage diante das situações difíceis. Logo ficam desesperadas. E Eliseu, ele nos dá um exemplo fantástico de tranquilidade, de fé, de confiança em Deus. De alguém que vive a sua vida com Deus, embora as circunstâncias sejam completamente adversas. Olha, não estou falando para você que é besteira o que acontece do lado de fora, nada disso. Eu estou falando que a nossa esperança, ela é em meio às circunstâncias. Mesmo assim, fica ligado só que eu vou compartilhar com você alguns textos que você vai prestar bem atenção, que você vai sacar. Então, Eliseu fala assim, e ó, espirro não é bom nessa altura. Eliseu fala assim: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. E o moço, você tá doido, Eliseu? Você tá vendo que mais, cara? Tá eu e você aqui e tem esse exército aqui para pegar a gente. E Eliseu ora e fala assim: Senhor, abra os olhos dele. E aí, de repente, aquele moço tem uma visão dos anjos que estavam ali ministrando a favor deles ali. E eles saíram daquela situação ilesos. Uma grande experiência que eles dois tiveram. Então, assim, para onde que você está olhando? A crise é real. A crise existe. Mas você, imagem e semelhança do Criador, você é filho de Deus, você é chamado por Deus, escolhido por Deus, você que talvez está assistindo esse vídeo, mas nem tem ainda uma experiência com Deus, mas pode ter também, porque Deus ele convida as pessoas a estarem debaixo das suas asas, a estarem cobertos por Ele, a estarem no esconderijo do Altíssimo. O convite está aberto ainda a todos. Eu estava lendo ontem sobre Noé e a arca, o convite foi estendido para todos. Depois que a arca fechar, e aí é que a coisa fica complicada. Mas vamos lá, o assunto não é exatamente esse. Mas nesses momentos, para onde você está olhando? Você está olhando para a mídia, você está olhando para o que a internet está dizendo, você está olhando para o que a televisão está dizendo? Eles estão dizendo um monte de coisa, que é a realidade que tem se tornado. Ou é a realidade que já existe, ou é a realidade que as pessoas têm criado também, né? Esse pânico, esse medo todo. Mas independente do que seja a realidade externa, nós somos capazes de ter paz em meio à guerra e transformar a situação que está ao nosso redor também em situações de paz. Bom, vários homens na Bíblia, eles tiveram experiências assim em meio a situações difíceis. Jacó, capítulo 28 de Gênesis. Jacó está sendo perseguido pelo seu irmão, querendo matar ele, o bicho pegando, e Jacó dorme com a cabeça, ele pega uma pedra e faz uma pedra de travesseiro. De repente Jacó tem um sonho, ele começa a ver os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus faz promessas a Jacó. Cara, que negócio louco! No meio de uma situação super difícil, ele começa a ter visões dos céus e os anjos subindo e descendo, e promessas de Deus. Olha só, que maravilhoso, na verdade, a paz que ele sentiu em meio à guerra.
E aí ele pôde seguir o seu caminho, porque o Senhor o encoraja naquele momento e ele segue o seu caminho, sabendo que Deus é com ele, que Deus vai cumprir todas as promessas que ele tinha feito para ele. Gênesis 28:15, Deus diz que vai cumprir todas as promessas até o fim, que Deus vai ser com ele até o fim. Então olha só que esperança. Outra pessoa que viveu uma situação assim muito louca foi Elias. Mas Elias, ele quando foi perseguido por Jezabel e fugiu para o deserto, quando ele entra naquela caverna, aí eu volto a falar das vozes, do que você está ouvindo, o que você está vendo. Elias teve uma experiência com Deus que ele viu que teve terremoto, teve vento, teve terremoto, teve fogo. Mas a voz de Deus, ela veio mansa e suave, depois de que tudo aquilo tinha passado. A voz de Deus veio para acalmar e encorajar Elias e dirigir a sua vida, direcionar a sua vida. E eu já quero falar sobre um outro assunto. Nos momentos de crise, como é que a gente toma decisões nos momentos de crise? Porque em momentos de crise a gente precisa também agir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas da nossa vida, a gente precisa tomar decisões. Como é que a gente toma decisão no meio de crises, onde está todo mundo histérico, onde está todo mundo sendo guiado, posso dizer aqui até um pouco da minha opinião, em alguns aspectos sendo massa de manobra, e a situação, independente disso, situações adversas pedem decisão, pedem que a gente faça alguma coisa. A gente não pode ficar parado o tempo todo. E um homem que tomava decisões sábias, corretas, em tempos de crise, tempos difíceis, foi Davi. Davi, quando foi perseguido, nas guerras que ele passou, ele sempre teve muita pressão para decidir. E em um certo momento, ele perguntou a Deus, ele sempre consultava a Deus, na verdade. Mas uma experiência que me marca muito, que eu fui muito ministrado a respeito disso na minha adolescência e juventude, foi quando Davi ele está perseguindo os inimigos e num certo momento e agora? Será que eu vou? Vai dar certo, eu vou pegar? E Deus fala com ele, Deus responde a Davi, segundo Samuel 5:23. Deus fala assim: não vai por aí. Espera, e você vai rodear por trás da copa das Amoreiras, e você vai aparecer lá de frente das copas das Amoreiras. E eu já tenho preparado tudo para você. Ou seja, você não vai tomar essa decisão conforme aparentemente é o que você tem que fazer. Calma. E aí é que eu quero falar para você sobre isso. Calma, paciência na hora da tomada das decisões. Escute a voz de Deus. Veja com os seus olhos da fé, com os seus olhos interiores. Pense, medite, busque a presença de Deus para escutar a voz dele e tomar decisão. E aí a sua decisão ela vai ser assertiva. A paciência na hora das decisões ela é fundamental. Eu sempre fui muito eufórico e na minha juventude eu já era obreiro numa igreja. Me lembro de uma experiência em que estava lá numa situação até boa. A gente estava fazendo um evento, tinham muitos jovens e acabou ali aquela reunião, era um momento da gente se comunicar com jovens e chamar alguns jovens para participar com a gente de algumas coisas que a gente estava planejando. E acabou e eu estava todo eufórico, vamos lá. Aí meu professor de jovem, na época a gente chamava professor de jovem, Claudinho até, ele chegou no meio da parada, assim, lá na frente, a gente lá de terno e gravata, na hora de agir, eu já eufórico para tomar uma decisão. Vamos lá, Claudinho, eu vou fazer. Aí ele falou, espera aí. Eu falei, não, a gente tem que fazer, tem que tomar decisão. Ele, espera aí, abre a Bíblia aí em Lucas, capítulo 9, Lucas 9:14. Aí eu falei, pô, no meio da parada eu vou abrir a Bíblia aqui. Aí Lucas 9:14 vai contar a história da multiplicação dos pães e peixes. Quando os discípulos chegam também nesse desespero. Jesus, e agora? Acabou a comida. O que a gente vai fazer? Não tem comida. Não tem como alimentar esse povo todo. E o que a gente vai fazer? A gente vai para cá, a gente vai para lá. E Jesus faz perguntas a eles. Vocês têm o que comer? Vocês têm aí comida? Jesus! Tá. E aí Jesus, na hora que ele resolve o problema, quando aparecem ali os 5 pães e 2 peixes, Jesus, a ordem que ele dá para eles é assim, ó, fazei o povo assentar na relva. Divide o povo aí em grupos, mas faz eles assentarem. E aí o Claudinho naquela vez falou comigo ali, Cleito, entendeu? Deixa o povo assentar e aí a gente vai agir. Ou seja, paciência na hora de tomar a decisão,
porque aí nós vamos tomar uma decisão com sabedoria. Me lembro de uma vez um outro era até um pastor que tinha, uma vez eu fui falar com ele, pastor, tá aqui com um problema, o louvor, o pessoal do ensaio, e tá tendo essa confusão e esse problema, a coisa não tá se resolvendo, isso já tá estendendo por alguns dias. E ele falou uma coisa assim, olha, tem certos momentos que se a casa estiver pegando fogo, a gente tem que deixar pegar fogo mais um pouquinho para a gente poder entrar e agir da maneira certa. Salomão, você lembra de Salomão quando ele tomou posse do reino? Apresentam logo uma bomba na mão dele. Olha, tem aqui duas mães que dormiram, e uma dormiu em cima do filho da outra e morreu, e uma diz que o filho vivo é o dela, e a outra diz que é o dela. E aí Salomão pegou, tinha pedido sabedoria a Deus e falou, então vem cá, parte a criança no meio, dá metade para cada uma. E aí a mãe verdadeira falou, não, dá para ela, deixa a criança viva. Aí Salomão pegou e falou, essa é a mãe verdadeira, que não quis amor. A outra falou, não, divide, nem eu nem ela. Então, Salomão, no meio de uma dissensão ali, de uma dificuldade, usou de sabedoria. Então, a mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo é, primeiro, uma pergunta. O que você tem, para onde você tem olhado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? E nesses momentos de crise, como é que você tem tomado suas decisões? Olha para o alto, olha para o Senhor, vá fazer o seu lerlerá, né? vá como Abraão, sair para dentro de você mesmo, porque Deus vai falar com você e vai te dar sabedoria para você decidir. Existe um provérbio oriental, e aqui eu termino, que diz assim, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. É tempo difícil, é tempo de ser forjado como homem forte e vencer. Deus abençoe, estamos juntos, sempre na glória, andando nas alturas, que é assim que Ele nos faz andar. Deus abençoe, a gente se fala.